Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo onde trataremos dos benefícios decorrentes de legislação especial. São benefícios, né, aposentadorias ou pensões de natureza indenizatória decorrentes de legislação especial. E neste módulo falaremos sobre uma pensão especial, que é a pensão especial dos seringueiros. Esta pensão especial dos seringueiros, ela está aqui prevista na Lei 7.986 de 89. Eu vou trazer para vocês aqui todas as informações que vocês precisam para enfrentar toda e qualquer questão de prova que trate deste assunto, tá bom? Antes eu vou trazer rapidamente uma contextualização histórica para que vocês entendam o que aconteceu e por que se está pagando este benefício, né, de natureza indenizatória especial aqui. E aí você vai entender, pelos fatos que ocorreram, o que motivou e justificou a se publicar uma lei para trazer um benefício especial para estes seringueiros, tá certo? Esses conhecidos como soldados da borracha. Quer saber? Vem comigo, que a partir de agora você vai saber tudo sobre o benefício especial, pago aí, a pensão especial pago aos seringueiros. Vem comigo. Aqui está, olha só. Benefícios decorrentes de legislações especiais. Vamos lá. Benefícios decorrentes de legislações especiais. Neste módulo falaremos sobre a pensão especial dos seringueiros. Onde é que ela está prevista? Na Lei 7.986 de 1989. O que foi que aconteceu? Vamos então para a nossa contextualização histórica. Vamos lá. São conhecidos como soldados da borracha. Este é o nome que se deu aí popularmente aos seringueiros que atualmente se beneficiam desta pensão especial. Tá certo? Vamos lá. São conhecidos como soldados da borracha quem? Os brasileiros que entre 1943 e 1945, sabe o que eles fizeram? Foram alistados e transportados para a Amazônia. Com o objetivo de quê? De trabalhar como seringueiros. Para quê? Ora, para extrair látex, para fazer borracha. Com qual finalidade? Com a finalidade de alimentar a indústria bélica dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para alimentar essa indústria de guerra dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que tem a ver? Seringueiro extraindo látex, fazendo borracha com a guerra. Pois é, né? Porque é por meio dessa borracha fornecida aqui pelo Brasil, né, que se forneceu insumos para armas e para pneus. E também, né, contribuindo aí para quê? Para o esforço de guerra. Tá? Isso foi feito com base nos acordos de Washington. Por meio dos acordos de Washington, o Brasil passou aí, então, a integrar aí os esforços de guerra, né, em benefício dos Estados Unidos, fornecendo para os Estados Unidos, por meio dessa força-tarefa, seringueiros encaminhados lá para a Amazônia, por meio da extração do látex, fazer borracha e mandar ali para alimentar a indústria bélica dos Estados Unidos, para fornecer ali para a produção de armas, de pneus e o que fosse necessário. E o Brasil então ajudou, né, desta forma, dentre outras também, mas ajudou aqui, né, contribuindo para os esforços de guerra. Tem mais informação contextual histórica aqui. Olha só. Não precisam memorizar isso aqui, viu, pessoal? Esses períodos, essas informações, você não tem que memorizar, que é uma informação histórica para que você entenda o que virá, mas isso não vai cair na sua prova. O contingente de soldados da borracha, tá, foi calculado ali em mais de 55 mil brasileiros, sendo que a maioria desses brasileiros foram para a Amazônia, originários ali da região nordeste do país. Quando eles iam sob a falsa promessa, né, de que após a guerra, eles ganhariam muito dinheiro e retornariam à terra de origem. No entanto, a maioria desses soldados da borracha que foram para a Amazônia ali para extrair o látex para a produção de borracha, eles enfrentaram doenças fatais. Pois é, muitos deles, né, acabou morrendo, a maioria deles, a grande parte deles acabou morrendo com algumas doenças fatais, como por exemplo a malária. Tá? Muitos também passaram fome e muitos estavam presos, né, aos domínios dos coronéis, que eram os donos dos seringais da Amazônia, e não tinham como se desvencilhar. Era quase uma escravidão ali, né, e com esses soldados da borracha. Muitos dos sobreviventes ficaram na Amazônia,
por não terem dinheiro para pagar a sua viagem de volta ou porque estavam endividados com os seringalistas. Então vejam que situação, né? Foi quase ali uma escravidão, eles sofreram muito. Eles foram para lá, para a Amazônia, para ajudar aí no esforço de guerra do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Foram para lá com a promessa de que ganhariam muito dinheiro, de que ao final da guerra poderiam voltar aí ao seu local de origem, mas o que aconteceu na prática é que muitos morreram ao enfrentar a floresta amazônica ali. A Amazônia é um lugar com muitos perigos, então muitos morreram por condições ali relacionadas aos animais da Amazônia, muitos morreram de doenças, dentre as quais se destaca a malária, né? Outros morreram de fome, tá certo? Enfim, foi uma situação trágica, né? E ao final da guerra, muitos nem conseguiram sair lá da Amazônia por conta aí de não ter condições financeiras para retornar ao seu local de origem, ou até mesmo porque estavam meio endividados ali com os seringastas e era meio que uma situação quase de escravidão, uma situação complicada. Por que eu trouxe esse contexto histórico para vocês? Para que vocês vejam que por esta situação por eles vivida, né, e reconhecida futuramente, passou-se a pagar aí pensão especial aos seringueiros. E vamos ver quem mais, além dele, também poderá receber. Lembrando que esse benefício não é devido para qualquer seringueiro, não. Só para os seringueiros que participaram aí desse esforço de guerra lá na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver então os detalhes desse benefício? Vem comigo, que agora é para valer. Por enquanto, nesse slide, só informação de contexto histórico, sem necessidade de você memorizar nada. Só para você saber qual era o cenário que deu origem ao benefício. Agora, o que eu falar a partir de agora, tem que conhecer para a sua prova. Vamos lá. Vamos então começar falando dos beneficiários. Bom, é assegurado o pagamento dessa pensão mensal vitalícia. Opa, olha que informação importante aqui, ó. A exemplo da pensão especial da síndrome de talidomida, que era vitalícia, essa dos seringueiros também é vitalícia, tá? E ela é devida a quem? Aos seringueiros, mas não a qualquer seringueiros, apenas aqueles recrutados nos termos do Decreto-Lei 5.813, de 14 de setembro de 43, né? Que foram recrutados para quê? Vamos lá, o que importa está aqui, né? Que tenham trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da região Amazônia, tá? E que foram amparados ali pelo Decreto-Lei número 9.882, de setembro de 46. Ninguém precisa conhecer esse Decreto-Lei, ninguém precisa entrar nesse Decreto-Lei, apenas saibam que quem trabalhou na Segunda Guerra Mundial nos seringais da região da Amazônia, ali, tá? Os soldados, né, que nós vimos ali, soldados da borracha, eles têm direito a esta pensão especial mensal vitalícia. Veja que ela é vitalícia, vejam que ela é mensal também, tá certo? Então é uma pensão mensal e vitalícia, devido aos seringueiros que trabalharam durante a Segunda Guerra na região da Amazônia. E não basta simplesmente ter trabalhado lá. E significa que tem que cumprir os dois requisitos concomitantemente. Qual seja o segundo? Que não possuam meios para a sua subsistência e da sua família. Então veja, não basta que tenha trabalhado lá nos seringais, nos seringais da região da Amazônia, para ter direito ao benefício. Não. Tem que ter trabalhado nos seringais da Amazônia, na Segunda Guerra Mundial, né? Ali nos termos daquele decreto que foi aí formalizado para que eles fossem trabalhar neste auxílio de guerra aos Estados Unidos. Pois bem, então vejam, esses seringueiros que foram trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, eles terão direito, apenas eles, mas não basta simplesmente se enquadrar nesse primeiro requisito. Tem que se enquadrar no segundo também, que é não ter condições, não possuir meios para a sua subsistência, nem da sua família. Então veja, se ele passou por essa situação caótica, trágica lá na Amazônia, durante a Segunda Guerra Mundial, mas hoje tem condições de prover a própria subsistência, a própria manutenção, né, e da sua família, aí ele não vai receber o benefício. O benefício é só para quem estava lá, né, foi convocado ali nos termos do decreto para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, para a extração de látex, produção de borracha, para ajudar ali, né, nessa força-tarefa de guerra em auxílio aos Estados Unidos, mas apenas para esses seringueiros que lá estiveram e que não tenham condições, né, de se manter, nem a si nem a sua família. Vamos seguir. Olha só, ainda sobre beneficiários. Esta pensão especial, ela estende-se aos seringueiros,
né, essa pensão especial dos seringueiros, ela estende-se aos seringueiros que, atendendo ao chamamento do governo brasileiro, tá, trabalharam na produção de borracha na região da Amazônia, na região amazônica, né, na região amazônica, contribuindo para o esforço de guerra. Então vejam, seringueiro que, né, era amparado pelo decreto ali que os determinou que fosse ali fazer o esforço de guerra na Amazônia, e também aqueles que simplesmente atenderam ao chamado brasileiro e voluntariamente se propuseram a ir lá ajudar, certo? Neste esforço de guerra. Todos eles, esses seringueiros, terão direito ao benefício, desde que não possuam condições de se manter ou de manter a sua família, tá bom? Eu vou detalhar isso mais para vocês, quer ver? Vem comigo. Então vamos lá, vamos falar desses requisitos, né? Entrando agora lá na instrução normativa INSS-PRES, número 128, agora de 2022, ó. Olha o que fala no artigo 487 dessa instrução normativa 128 de 2022. Diz o seguinte: para fazer jus a essa pensão mensal vitalícia dos seringueiros, o requerente deverá comprovar que... Então vejam, a pensão é mensal e ela é vitalícia. E o que deve ser comprovado? Que ele não tenha condições de se manter e nem manter a sua família. E como é que ele comprova isso? Olha o critério objetivo aqui. Primeiro, não ofere rendimento sob qualquer forma que seja igual ou superior a 2 salários mínimos. Se ganhar, tá, 2 salários mínimos ou mais, já não tem direito a esta pensão especial dos seringueiros. E também tem que comprovar né, que não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo regime geral ou pelo regime próprio de previdência. Então veja, para ter direito a esta pensão especial devida aos seringueiros, aos soldados da borracha, é imprescindível, fundamental, que, né, não se tenha rendimento de forma alguma que seja igual ou superior a 2 salários mínimos. Ou seja, tem que receber menos de 2 salários mínimos. Se receber 2 salários mínimos ou mais de rendimento, já não tem direito a essa pensão especial. E o segundo requisito, né, que também deve ser somado ao primeiro, é que ele não pode receber qualquer espécie de benefício pago pelo regime geral ou pelo regime próprio de previdência social. Aqui não precisa nem atingir os 2 salários mínimos, não. Qualquer benefício do regime geral e do regime próprio já inviabiliza o recebimento dessa pensão especial devido aos seringueiros, tá? E também inviabilizará se a pessoa ela tiver 2 salários mínimos ou mais de rendimento mensal. Tem que ter um rendimento mensal que seja inferior a 2 salários mínimos. Se for igual ou superior, né, aí não terá direito a esta pensão especial devido ao seringueiro. Gravem isso, tá bom? Não pode ter benefícios do regime geral ou do regime próprio, e os seus rendimentos, tá, auferidos pelo seu trabalho não podem superar aí, não podem ser iguais ou superiores a 2 salários mínimos. Tem que ser inferior. Vamos seguir. Ó, se for igual ou superior, já era. Tem que ser inferior a 2 salários mínimos. Vamos lá. Requisitos. Agora eu vou detalhar mais para vocês, porque agora eu estou entrando, saí um pouquinho da lei, entrei na instrução normativa 128 de 2022, 128 de 2022 do INSS. Olha só. Nos termos do artigo 487 dessa instrução normativa INSS 128 de 2022, para fazer jus a essa pensão mensal vitalícia dos seringueiros, também deve comprovar, né, além das situações do slide anterior, que se encontra em uma das seguintes situações. Agora aqui, ó, é em uma das. Não precisa ser das duas, em uma das, tá? Trabalhou como seringueiro porque foi recrutado. Uma coisa é que ele foi recrutado, ó. Recrutado nos termos do decreto-lei que o recrutou, tá? Em 43, durante a Segunda Guerra Mundial, nos seringais da região amazônica, e foi amparado pelo decreto-lei 9882 de 46. Então, primeiro, é aquele seringueiro que foi recrutado para esse trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. E o outro é o que não é o que foi recrutado, né? É o que trabalhou como seringueiro na região amazônica, atendendo ao apelo do governo brasileiro. Ou seja, ele foi, não foi porque ele foi recrutado, ele foi
espontaneamente, tá? Porque quis, contribuindo para o esforço de guerra na produção da borracha, também durante a Segunda Guerra Mundial. Então vejam, nos dois casos são seringueiros, nos dois casos foram lá para fazer extração de látex para produção de borracha, nos dois casos foi durante a Segunda Guerra Mundial. A diferença é que no primeiro caso foi por força de um decreto que recrutou essas pessoas para esse trabalho, e no segundo caso foram aqueles que voluntariamente atenderam o chamado do governo brasileiro e foram por livre e espontânea vontade lá para realizar essa atividade. Pouco importa se foi porque foi recrutado ou se porque atendeu o chamado do governo brasileiro. Em quaisquer dos casos, se tiverem aí uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos e também não receberem nenhum benefício do regime geral ou do regime próprio de previdência, aí eles poderão sim receber essa pensão especial aqui de natureza indenizatória devido aos seringueiros, recrutados ou voluntários, que estiveram durante a Segunda Guerra Mundial extraindo látex da Amazônia. São os soldados da borracha. Fechado? Além disso, não se esqueçam, não pode ter renda igual ou superior a 2 salários mínimos, tem que ter menos. Se tiver 2 ou mais salários mínimos, não se enquadra para este benefício. E se receber algum benefício do regime geral ou do regime próprio de previdência, também não se enquadra não cumpre requisito para receber esta pensão especial do seringueiro. Tá bom? Vamos seguir. Valor e pagamento a dependente. Vamos lá. A pensão especial mensal vitalícia, então é uma pensão especial, ela é mensal, ela é vitalícia, ela é paga todo mês, ela é paga para sempre, Para sempre ali. Vamos ver. Dos seringueiros. Ela será correspondente, aqui é muito fácil calcular, viu, pessoal? O valor dela é muito fácil. Falou da pensão especial dos seringueiros, 2 salários mínimos, pronto. Acabou, fim de papo, calculado. Como atualmente o salário mínimo é 1.212, 2 salários mínimos hoje, em 2022, equivaleria a R$ 2.424. Mas gravem 2 salários mínimos. Não tem que fazer conta alguma aqui. A pensão especial dos seringueiros, dos soldados da borracha, que trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial lá na Amazônia, porque foram recrutados ou voluntários para a extração de borracha, para ali, em virtude do esforço de guerra, mandar para os Estados Unidos esses insumos, eles terão direito a esta pensão especial no valor equivalente a 2 salários mínimos. Não é mais, não é menos. 2 salários mínimos, tá certo? Simples assim. Vamos seguir. A pensão mensal vitalícia, continuará sendo paga ao dependente do beneficiário. Olha que interessante. Por morte deste beneficiário. Então vejam. A pensão que a gente viu anteriormente da talidomida, a pensão especial da síndrome de talidomida, é intransferível, não dando, portanto, direito de passar para seus dependentes. Já esta pensão especial indenizatória devido aos seringueiros, aos soldados da borracha, estes sim são transferíveis, São mensais, vitalícias, mas estas, quando o beneficiário morre, passa para os seus dependentes sim. Vamos ver? Olha só. Passa para os dependentes, sendo paga ao dependente. Quando? Se o segurado morre, tá? Só vai pagar para o dependente se o segurado morrer. E qual é o valor? No valor integral do benefício, tá certo? Ou seja, nos mesmos 2 salários mínimos. Mas aí tem um detalhe. Do mesmo jeito que o beneficiário tinha que comprovar o estado de carência, o dependente, para receber, também tem que comprovar o estado de carência. Ou seja, que não ofere rendimento sob qualquer forma igual ou superior a 2 salários mínimos. E também não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo RGPS ou pelo regime próprio de previdência, tá certo? E também tem que comprovar que não é mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente. Então veja, o dependente, com a morte do beneficiário, com a morte daquele soldado ali, soldado da borracha, daquele seringueiro, quando ele estava recebendo benefício, ele morreu, vai passar para os seus dependentes? Pode passar. Mas o dependente tem que comprovar o estado de carência. E como é que o dependente comprova o estado de carência? Ele comprova que ele recebe menos de 2 salários mínimos, que ele não recebe 2 ou mais salários mínimos, então que ele recebe menos de 2 salários mínimos. Tem que comprovar que ele não recebe qualquer benefício do regime geral ou do regime próprio e também que ele não é dependente, vimos aqui, de qualquer pessoa de quem ele dependa obrigatoriamente. Então não é dependente de outro que o sustente.
não recebe benefício previdenciário do regime geral ou próprio e recebe menos de 2 salários mínimos por mês, aí está configurada a condição de carência. E aí, em sendo carente, o dependente terá direito ao benefício, à pensão especial. Do mesmo jeito que o segurado, que o primeiro beneficiário, que era o seringueiro, tinha que comprovar o estado de carência para transferir para o seu dependente, caso morra, esse seringueiro, esse soldado da borracha, caso ele morra, para o seu dependente, deve-se comprovar também o estado de carência. Vamos seguir. A comprovação da carência, seja do beneficiário, que é o seringueiro, que trabalhou durante a Segunda Guerra lá na região da Amazônia, ou do seu dependente, será feita de que forma? Com a apresentação de atestado fornecido por órgão oficial. Um órgão oficial é que vai atestar, né, oficialmente, que ele não recebe, que ele recebe menos de 2 salários mínimos, que ele não é beneficiário, né, de nenhum benefício do regime geral ou do regime próprio de previdência e que ele não é dependente obrigatório de nenhuma outra pessoa que o sustente. Essa comprovação se dará por meio de um atestado fornecido pelo órgão oficial. Beleza? Vamos seguir. Data de início do benefício e comprovação da efetiva prestação do serviço. Olha só. Quando que se inicia? Qual a data de início desse benefício, dessa pensão mental vitalícia do seringueiro? Esta pensão mensal vitalícia do seringueiro sua data de início será fixada quando? Na DER, na DER. O que é isso? É data de entrada do requerimento. Ok? Do mesmo jeito que a pensão especial de talidomida, né, é devida a partir da data da entrada do requerimento, a mesma coisa acontece com essa pensão especial indenizatória devida ao seringueiro, tá? Que é a partir da DER, da data de entrada do requerimento. É a partir daí que se inicia o benefício. Beleza? Vamos seguir. Claro que se concedido for, né? A comprovação efetiva da prestação do serviço. Como é que a gente vai saber se aquela pessoa que está pedindo o benefício, de fato, trabalhou, ele foi recrutado para extrair látex ali na região da Amazônia, ou aceitou ali o pedido do governo brasileiro e aderiu voluntariamente a esse sacrifício? Olha só. A comprovação dessa efetiva prestação de serviços, né, inclusive mediante uma justificação administrativa ou justificação judicial, que são meios alternativos aí de se comprovar algo perante, né, poder público, só produzirá efeito, veja, só significa que não tem outra solução, só produzirá efeitos quando baseada em início de prova material. Tem que ter alguma prova de que ele trabalhou lá, tem que ter alguma prova, tá certo? Não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Ou seja, para se comprovar que trabalhou durante a Segunda Guerra, lá nos seringais da Amazônia, né, no esforço de guerra, ou porque se recrutou ali, foi recrutado, perdão, para extrair látex para a produção de borracha, para mandar para os Estados Unidos produzir pneu, armas, para que ele possa ter acesso a esse benefício, tem que comprovar, né, seja por justificação administrativa, por justificação judicial, tem que comprovar a efetiva prestação do serviço. Somente sendo admitida se baseada em início de prova material. O que significa início de prova material? Algum documento, alguma prova material que demonstre, pelo menos de forma inicial, que aquilo é verdade. Não se admitindo prova exclusivamente testemunhal. Não adianta chamar um monte de gente para ir lá depois e falar, eu lembro, ele foi sim, eu estava lá com ele, nós estávamos juntos na guerra. Não. A prova exclusivamente testemunhal não vale. Tem que ter algum indício, algum início de prova material. Tá bom? Sem prova material, não se fará prova. Tem que ter ao menos um início de prova material. Inclusive, no caso de justificação administrativa, para se formar administrativamente e comprovar isso, ou de forma justificação judicial, que se fará também para comprovar que esteve lá nesse esforço de guerra judicialmente. Seja de comprovação administrativa, seja judicial, seja com ou sem justificação, tem que ter início de prova material, não admitindo-se prova exclusivamente testemunhal. Vamos seguir. Outra questão importante para a sua prova, a acumulação. Sempre as acumulações serão aí as queridinhas da banca. Olha só para a sua prova. Vamos lá. É vedada, é proibida
a percepção cumulativa desta pensão mensal vitalícia, né, do seringueiro, que estamos falando aqui dos seringueiros, com, vejam, qualquer outro benefício de prestação continuada, qualquer outro, mantido pelo regime geral de previdência ou pelo regime próprio de previdência social. Ele não pode receber essa pensão especial dos seringueiros com qualquer outro benefício de prestação continuada do regime geral ou do regime próprio de previdência. Ressalvada a possibilidade de opção. Então vejam, ele não pode receber ao mesmo tempo um benefício do regime geral com esta pensão especial do seringueiro. Tampouco poderá receber um benefício do regime próprio com esta pensão especial do seringueiro. Qualquer benefício de prestação continuada do previdenciário, do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência não podem ser acumulados com essa pensão. Mas ele pode escolher entre elas, ele pode escolher, ele vai ver qual o melhor valor. Se ele achar que vale mais a pena ele receber o benefício previdenciário, então ele vai deixar de receber essa pensão especial do seringueiro. Se ele achar que é mais vantagem receber a pensão especial do seringueiro, então ele abre mão do benefício previdenciário, do regime geral, do regime próprio de prestação continuada. É um ou outro. Não pode receber os dois. Fechou? Vamos seguir. Além disso, a prova de que ele não recebe qualquer benefício ou rendimento, como é que ele vai fazer esta prova? Será feita por ele próprio, tá certo? Mediante um termo de responsabilidade firmado quando da assinatura do requerimento. Ele próprio vai preencher um requerimento dizendo: declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que não recebo nenhum benefício previdenciário do regime geral, do regime próprio de previdência, né? Ou não recebo qualquer rendimento, ou meus rendimentos são inferiores a 2 salários mínimos. Ele tem que declarar isso. E vai declarar sob as penas da lei. Se ele declarar falsamente, haverá consequências para ele. Tá bom? Vamos seguir. Prova plena. Vamos falar quais são as provas plenas, as absolutas, de que os serviços foram prestados. Tá? Acho pouco provável a banca entrar nesse nível de aprofundamento, mas eu trouxe para vocês, porque se cair, vocês acertam. Para a comprovação da efetiva prestação dos serviços, serão aceitos como prova plena, prova absoluta, prova inequívoca. Tá? Os documentos emitidos pela Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Foi criada essa comissão, é uma comissão administrativa que foi criada para encaminhar os trabalhadores à Amazônia, tá? A CAETA ou CAETA, não sei como se pronuncia essa sigla, tá? Em que conste ter sido o interessado nesse documento emitido pelo CAETA ou CAETA, né? Nesse documento tem que constar ter sido o interessado recrutado nos termos do Decreto-Lei número 5.813, tá? Para prestar serviços na região da Amazônica, em conformidade com o acordo celebrado, né? Já falei para vocês que houve um acordo celebrado entre a Comissão de Controle dos Acordos de Washington, é o famoso Acordo de Washington, e a Huber Development Corporation, tá certo? Então, né, esta Comissão de Controle dos Acordos de Washington e da Huber Development Corporation, ela pode ser comprovada, portanto, por um documento emitido por essa Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores à Amazônia. Se ele apresentar um documento que comprove o recrutamento dessas pessoas, desses brasileiros, para trabalhar como seringueiro na Amazônia, tá certo? Nos termos do decreto mencionado, né? Para prestar aquele auxílio, aquele esforço nos termos do Acordo de Washington, se ficar comprovado que ele foi trabalhar na Segunda Guerra nesses termos, então é uma prova plena, inequívoca. Por quê? Porque a própria Comissão Administrativa de Encaminhamento dos Trabalhadores da Amazônia é que está apresentando um documento inequívoco, formal. Se ele apresentar esse documento, está resolvido. Vamos seguir. Também é possível fazer uma comprovação de prova plena, quaisquer uma dessas serve como prova plena, tá? Contrato. Contrato de encaminhamento, emitido por essa mesma Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, né? O CAETA. Olha só, no CAETA. O contrato, então, o contrato encaminhando esses trabalhadores para a Amazônia também servirá como prova inequívoca, né? Por conta desse contrato, né, de trabalho, é uma prova inequívoca de que eles foram encaminhados para a Amazônia, prova plena de que lá estiveram durante a guerra. Vamos seguir.
Mais duas provas plenas aqui, ó. Mais duas aqui, ó. Para a comprovação da efetiva prestação dos serviços, temos mais duas possíveis provas plenas. Caderneta do seringueiro, em que conste a anotação de contrato de trabalho. Pois é, se na caderneta do seringueiro constar a anotação do contrato de trabalho, né, referente àquele período e àquela atividade que estamos aqui mencionando, estudando, também é uma prova plena. Vamos ver a próxima. Também é prova plena, tá? Contrato de trabalho para extração da borracha, em que conste número da matrícula ou contrato de trabalho do seringueiro. Número da matrícula ou número do contrato de trabalho do seringueiro. Então, havendo esse contrato de trabalho para a extração da borracha, com o número da matrícula ou, né, o número do contrato de trabalho do seringueiro, também por meio desses dados é possível confirmar se lá ele esteve ou não. Portanto, também é considerado uma prova plena. Uma prova que por si só já é capaz de efetivamente comprovar o benefício, o fato de ele estar lá naquele esforço de guerra. Vamos seguir. Mas, para fechar, mais dois casos, para fechar essas provas plenas aqui. Tenho mais dois casos em que é possível comprovar de forma plena, tá, a efetiva prestação dos serviços. Vamos ver. Mais dois casos. Ficha de anotação da onde? Da SENTA, Serviço Especializado da Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Se está lá na ficha de anotação da SENTA, né? Ou da SAVA. O que é a SAVA? Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico. Se houver ficha de anotações da SENTA ou da SAVA, em que conste o número da matrícula do seringueiro, bem como anotações de respectivas contas, vejam, também são situações que servem como prova plena, tá? Basta ficha de anotação, né, da SENTA ou da SAVA, que contém ali anotações com o número da matrícula do seringueiro, bem como as anotações das respectivas contas. Isso aqui é uma prova plena. E outra prova plena, para fechar, a última das possíveis provas plenas de que ele fez parte do esforço de guerra ali na Segunda Guerra Mundial, extraindo látex lá na Amazônia. Vamos ver. Também é possível se comprovar por meio de um documento emitido por quem? Pelo ex-departamento de imigração do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ou por um documento emitido por quem? Pela Comissão de Controle dos Acordos de Washington, tá? Do então Ministério da Fazenda. Hoje é Ministério da Economia, na época Ministério da Fazenda, tá? Que comprove o quê? Ter sido o requerente amparado pelo Programa de Assistência Imediata aos Trabalhadores que foram encaminhados para o Vale Amazônico durante o período de intensificação da produção de borracha para o esforço de guerra. Então vejam, se houver esses documentos oficiais, né, que comprovam que aquele requerente estava amparado por um programa de assistência imediata, por esse reforço que foi encaminhado ali para a extração de borracha da Amazônia, tá, de látex para a produção de borracha, também é um documento que serve como prova plena. Acho pouco provável a banca entrar nesses itens que falam para vocês quais documentos serão aceitos como prova plena. É um ato mais formal, mais burocrático. Mas se cair, vocês acertam na prova. Não passa nada. Vamos seguir. Vamos falar agora sobre justificação administrativa e também sobre justificação judicial para comprovar aí que lá esteve e que tem direito ao benefício. Vamos lá. Para fins de comprovação da efetiva prestação de serviços, quais serviços? Serviços da qualidade de seringueiro durante a Segunda Guerra Mundial, como recrutado ou como voluntário, atendendo ali o pedido do governo brasileiro, trabalhando na Amazônia, extraindo látex para a produção de borracha, para encaminhamento ali aos Estados Unidos, para a produção de armas, de pneus, enfim, dentre outras coisas. Para se comprovar que ele esteve lá de fato, esse seringueiro, trabalhando na Amazônia durante a Segunda Guerra, como os soldados da borracha lá, vamos ver o que nós temos aqui. Será admitida comprovação por meio de justificação administrativa, a famosa JA, ou judicial, justificação judicial, a famosa JJ. Né? Como esse não é o único meio, mas é um dos meios para provar que o seringueiro atendeu ao chamamento do governo brasileiro para trabalhar na região amazônica. Ou seja, uma das formas que ele pode utilizar para provar
que ele atendeu o chamamento do governo brasileiro é por justificação administrativa ou por justificação judicial, tá certo? Só que, como nós já estudamos, não admite-se prova exclusivamente testemunhal. Tem que vir acompanhada de razoável início de prova material. Então, nós já falamos sobre isso. Mesmo quando é justificativa administrativa, judicial ou qualquer outro meio de prova utilizado para comprovar, né, que aquele trabalhador, que aquele seringueiro atendeu ao chamamento do governo brasileiro para trabalhar na região da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, é muito importante, imprescindível, que se tenha ao menos início de prova material. Não se admite prova exclusivamente testemunhal. Fechou? Vamos seguir. Caberá à Defensoria Pública, por solicitação de quem, obviamente, for o interessado, quando necessitado, promover a justificação judicial. Então, caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado, promover a justificação judicial, ficando o solicitante isento de quaisquer custas judiciais e outras despesas. Então, vejam, se ele precisar entrar com uma justificação para comprovar judicialmente que esteve presente lá, que atendeu ao chamamento do governo brasileiro para trabalhar na região amazônica, né, quem vai fazer essa justificação para ele, caberá à Defensoria Pública, por solicitação do interessado. Ele solicita, a Defensoria Pública entra com essa justificação judicial e o interessado não terá qualquer ônus, qualquer despesa, qualquer gasto para fazer prova deste fato. Vamos seguir. Observações. Vamos lá. A residência do requerente em casa de outrem, né, se o requerente ele não tem condições de manter a si, a sua família, mas ele reside em casa de outra pessoa, seja parente ou não, né, ou ele resida em internação, né, ou recolhimento em instituição de caridade, o fato dele trabalhar, dele morar na casa de outra pessoa, ou estar internado, ou recolhido em instituição de caridade, isso não é óbvio, isso não impede que ele receba a pensão mensal vitalícia do seringueiro, tá? Mesmo que ele esteja ali morando na casa de outra pessoa, por favor, seja parente ou não, se ele estiver internado, né, tendo os cuidados ali na unidade de internação, se ele estiver também recolhido a uma instituição de caridade, onde por meio da instituição de caridade são providas aí as suas necessidades, nenhuma dessas situações que eu mencionei impedirá que ele receba a sua pensão. Por quê? Porque ele está recebendo favores, né? Ou ele está morando na casa de alguém de favor, ou ele está numa internação ali, sendo cuidado por alguém, ou ele está numa instituição de caridade, mas tudo isso que ele recebe é por favor. E ele quer ter o dele. Portanto, mesmo que ele esteja nessas condições, não impede que ele receba, se preenchidos os requisitos, a sua pensão do seringueiro, tá certo? Nós sabemos que é no valor de 2 salários mínimos. Vamos seguir. A comprovação da efetiva prestação de serviços far-se-á. Onde que ele prova? Para quem? Para quem que ele vai fazer essa comprovação de que prestou os serviços? Atualmente para o Ministério do Trabalho e Previdência, tá certo? Perante ali o Ministério do Trabalho e Previdência é para quem ele deve comprovar que efetivamente prestou os serviços para ter direito ao benefício. Qual que é o prazo de processamento do pedido desse benefício? Da pensão especial dos seringueiros? Os pedidos de concessão do benefício, tá? Os pedidos de concessão desse benefício ou sua transferência, devidamente instruídos, ou seja, quando toda a documentação já foi apresentada, serão processados e julgados em até, no máximo, 45 dias, sob pena de responsabilidade. Por quê? Porque se a pessoa tem direito ao benefício, é porque ela não tem condições de manter a própria família, ou manter a si, nem a própria família. Isto posto, é urgente, urgentíssimo a necessidade de se receber o benefício. Uma vez que o processo for instruído, né, ou seja, que a documentação toda solicitada for apresentada, toda a documentação necessária para fazer o requerimento, quando toda a documentação for apresentada, aí o prazo máximo para se fazer aí processar e julgar esse benefício, concedendo ou negando, é de 45 dias. Se passar desse prazo, poderá haver responsabilização funcional do servidor que atrasou o processamento e julgamento desse benefício. 45 dias. Vamos seguir. Uma vez os pagamentos da pensão especial iniciar-se-ão, ou seja, serão iniciados aqui no prazo máximo de quando? De 30 dias.
após o reconhecimento do direito. Então veja, tem 45 dias para reconhecer o direito, depois de devidamente instruído o processo, 45 dias no máximo para processar e julgar, né, decidindo pelo benefício. Tá certo? Uma vez que o direito for reconhecido, que pode ser não reconhecido, pode ser indeferido, mas se ele for deferido, tem 45 dias para deferir ou não. Uma vez deferido, tem mais 30 dias no máximo para pagar. Tá certo? Então, do requerimento ali devidamente instruído, tudo certinho, 45 dias para conceder ou não. Se concedido for, no máximo mais 30 para pagar. Fechou? Vamos seguir. E para fechar, pessoal, nosso último slide sobre a pensão especial dos seringueiros. Qual é o órgão encarregado do pagamento? Agora é a grande X da questão, olha só. O órgão encarregado para o pagamento, né, já que a comprovação tem que ser feita junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. Ok. Quem vai fazer, né, o órgão previdenciário encarregado do pagamento da pensão, quem é? É o INSS. Pois é, o INSS. Muitos de vocês trabalharam lá, né, e vão poder, então, pagar essa pensão especial dos seringueiros. Tá? Este órgão previdenciário, que é o INSS, ele deverá firmar convênios com outros órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, para quê? Para possibilitar aos beneficiários dessa pensão especial dos seringueiros, que recebam mensalmente as respectivas pensões, preferencialmente nos locais onde residam, sem necessidade de deslocamento. Pois é. É porque antigamente, né, o pagamento era mais complicado do que hoje. Hoje não, hoje é tranquilo. Hoje o INSS consegue pagar aí em qualquer lugar, né? Faça ali depósitos bancários e tem outras formas várias. Mas, no entanto, gravem isso. Qual é o órgão previdenciário responsável pelo pagamento desta pensão especial indenizatória devida ao seringueiro ou aos soldados da borracha? É o INSS. Que, por sua vez, né, deverá firmar convênios com outros órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, para facilitar o pagamento, que deverá ocorrer preferencialmente, né, no local onde os beneficiários residam, sem necessidade de grandes deslocamentos. Tranquilo? Bem, pessoal, com isso nós finalizamos então o estudo desta pensão especial indenizatória devida aos seringueiros. Mas não a qualquer seringueiro, não. Aos seringueiros que foram ali recrutados para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, ou que atenderam ao pedido do governo brasileiro, né, e foram para lá espontaneamente trabalhar na extração de látex, lá na Amazônia, para a produção de borracha, para que pudesse, então, encaminhar ali aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para a produção de armas, de pneus e outras coisas, né? E esse esforço de guerra será recompensado aí por essas pessoas que tanto sofreram lá na Amazônia, muitos morreram, inclusive, mas os que sobreviveram receberão essa pensão, né, especial dos seringueiros, pensão esta que é mensal, é vitalícia, é transferível para os dependentes. Cuidado, a da talidomida é intransferível, não passa para o dependente. Esta aqui passará para o dependente. Mas tanto o seringueiro, enquanto vivo, recebendo, e o seu dependente, após a morte do seringueiro, que poderá receber, deverão comprovar que estejam em estado de carência, né? Não possuam meios de prover a própria, né, manutenção, tampouco da sua família, de forma que eles têm que receber menos de 2 salários mínimos, não podem receber 2 salários mínimos ou mais, têm que receber menos, tá? Não podem receber qualquer benefício do regime geral ou do regime próprio de previdência social, tá? Porque se o receberem, não poderão receber este benefício especial, pensão especial do seringueiro. Cabendo a eles escolher se eles ficam com essa pensão ou com um benefício, caso tenham direito a um benefício do regime geral ou do regime próprio de previdência. Eles têm a opção de escolher um ou outro, mas não podem acumulá-los, tá bom? Tudo isso, pessoal, para que vocês então saibam sobre a pensão especial do seringueiro, do soldado da borracha. Com isso, nós finalizamos este módulo. No próximo módulo, falaremos sobre a pensão especial das vítimas da hemodiálise de Caruaru. Nos encontramos no próximo módulo. Um forte abraço e até lá!